Olá, bem-vindos ao nosso canal. Sou Fábio Dantas, autor do livro O Poder do Arcanjo Miguel. Esse livro aqui que aborda várias questões dos anjos, arcanjos, dos mestres dos 7 raios. E eu vou falar hoje neste vídeo sobre os 7 raios e a sua missão de vida. E você já deixa aqui abaixo no seu comentário qual o seu raio, qual a sua missão de vida. Pode falar aqui e qualquer dúvida também vamos respondendo aqui abaixo as suas indagações. Então, neste livro aqui, eu abordo essas questões, inclusive características de cada raio, o arcanjo de cada raio. É muito bom saber, apesar de ter o poder do Arcanjo Miguel, tem um capítulo específico para os 7 raios. E vamos falar um pouco sobre esses mestres ascensionados. Quem são os mestres ascensionados ou os mestres ascensos? Esses mestres, eles são seres que alcançaram evolução espiritual após diversas encarnações como seres humanos. Então, cada mestre, ele escolheu essa qualidade, essa energia dominante para nos auxiliar nesse campo de experiência que eles tiveram aqui no planeta Terra. Cada mestre desse está associado a um raio, eles são Chohans, Chohans quer dizer os dirigentes dos raios, né? E traz o seu arcanjo, como por exemplo Miguel, que está no primeiro raio do mestre Moria, Jofiel no segundo raio, Samuel terceiro, Gabriel quarto, no quinto Rafael, no sexto Uriel e no sétimo Ezequiel. Vamos falar um pouco sobre essa missão de vida. O que é essa missão de vida? É a vibração cósmica que estava atuando no planeta no dia em que você nasceu. Assim como também nós fazemos o estudo da numerologia, daquela data de nascimento, também existe a missão de vida para o estudo desses raios aqui. Então vamos calcular um raio aqui, uma missão de raio para você entender. Uma pessoa que nasceu, por exemplo, no dia 6/9/1981, você somando tudo, cada número desse, como eu estou colocando aqui na tabela, vai dar o número 34, que você precisa chegar a um número apenas, que é o 7. Então essa pessoa faz parte do 7º raio. Uma pessoa que nasceu no dia 13/12/1973, somando, vai dar 27, que chega ao número 9. Mas a gente sabe que os raios vão por cada dia da semana, então do 1º ao 7º raio. Então a gente vai pegar o número 9 e vai subtrair do número 7, que vai dar o 2º raio. Se por acaso fosse o 8º, né? 8, número 8, menos 7, essa pessoa seria do 1º raio. Então vamos falar agora sobre cada raio desses. Você agora coloca aqui abaixo qual foi o seu raio, qual foi o raio da sua missão de vida. E as pessoas que têm o primeiro raio como missão de vida, elas comemoram esse dia no domingo. Domingo é o dia do raio azul, o raio azul que traz virtudes. Então essas pessoas já vêm com virtudes como fé, força, poder, proteção, vontade divina. E o mestre Chohan desse raio é o mestre ascensionado El Moria. Seu santuário está em Darjeeling, junto ao Himalaia, na Índia. E as pessoas desse raio são muito fáceis de serem reconhecidas, porque geralmente trazem a liderança. São pessoas, por natureza, líderes, e elas trazem também essa coisa da fé. Pessoas que têm fé, poder, proteção, a vontade divina dentro de si. Então, as características positivas, além dessas que eu falei, são coragem, capacidade de liderança, persistência, comunicação, aventura. E precisa trabalhar algumas características que, de repente, as pessoas têm essa tendência, como ambição ilimitada, egoísmo, intolerância, orgulho. Sempre nós estamos aqui para trabalhar algumas questões, não é? Então, por isso que devem cultivar a compaixão, a humildade, a tolerância, e o arcanjo que faz parte é o arcanjo Miguel e seu complemento divino, fé. Temos também os Elohims, Hércules e seu complemento divino, Amazona. Quem faz parte desse raio quer fazer alguma meditação, pode fazer uma meditação utilizando a cor azul, que trata do chakra laríngeo, e também do frontal, que pode ser o azul mais escuro ou o azul claro, que é o azul claro do laríngeo e o azul índigo do chakra frontal. E o cristal que pode também atuar é o quartzo azul, sodalita, água marinha, cianita azul, conhecida como a pedra do Arcanjo Miguel. É muito boa essa pedra para você ter em casa para proteção. E vamos então
falar um pouco de Miguel. Miguel conhecido como Quem como Deus, que eu falo também neste livro aqui. Senhor dos anjos, arcanjo da fé, da proteção, chefe dos exércitos dos céus, como nós falamos sempre. E seu nome é mencionado na Bíblia. Em 3 passagens no livro de Daniel, Miguel guerreia contra anjos maus. Na carta de Judas, ele tem uma disputa com Satanás. E em Apocalipse, guerreia contra o diabo e seus demônios. Existe o templo do Arcanjo Miguel nas montanhas rochosas no Canadá. E quem quer se conectar mais com o Arcanjo Miguel, nós temos diversas orações, decretos aqui neste canal. É só colocar Arcanjo Miguel e se conectar com o livro O Poder do Arcanjo Miguel. Então esse é um resumo, breve resumo do primeiro raio. Se você quer aprender mais, você vai estudando e vai acompanhando aqui os nossos vídeos. E agora você que é do segundo raio, vamos observar o que é que consta do segundo raio. O segundo raio é o amarelo dourado. O amarelo dourado, nós cultivamos esse raio na segunda-feira. Esse é do mestre Confúcio. Atualmente é o mestre Confúcio que está vibrando nesse raio. Ele é o Chohan deste raio. Seu santuário é o templo de precipitação, situado no interior das montanhas rochosas, lá nos Estados Unidos. E sua missão é melhorar o conhecimento dos países e das raças. Lembrando que o mestre Kuthumi e o mestre Lanto foram diretores deste raio, até que passaram a instrutores do mundo juntamente com Jesus. E essa chama representa sabedoria, iluminação, discernimento, humildade, e devemos sempre visualizar esta cor, amarelo dourado, quando necessitamos desses atributos. É a cor da inteligência também, não é? E também o raio dos professores, todos que lidam com ensinos, profissões de cura, serviço, eles trazem essa força desse raio, que traz também a energia do arcanjo Jofiel. Arcanjo Jofiel e seu complemento divino Constância. E esses Elohims também, Cassiopeia e Minerva. E algumas missões aqui desse raio. Quem vem com esse raio aqui, com essa chama, vem com a força de trabalhar a compaixão, a humildade, a tolerância, o interesse em partilhar também. Então, pacificar e ajudar o próximo. Você pode fazer uma meditação com esse chakra umbilical e o plexo solar, que traz as cores amarelo, né? O chakra umbilical traz a cor laranja e o plexo solar a cor amarelo. Então, você pode pegar um cristal citrino, topázio, cristais das cores amarelas e trabalhar com meditação. Inclusive, vamos falar um pouco de Jofiel. Jofiel, em seu nome em hebraico, significa a beleza do Senhor. E o arcanjo Jofiel é o grande instrutor divino dos anjos, dos humanos e dos seres elementais, que nós sempre falamos, os elementais que fazem parte, né? Ondinas, salamandras, gnomos, silfos. E o terceiro raio, que é o raio rosa, da terça-feira, traz a força da mestra ascensionada Rovena. Rovena, que é a Chohan desse raio, e ela traz as virtudes do puro amor, da misericórdia, do perdão, da gratidão, desse amor divino que nós falamos. E ela traz o poder do arcanjo Samuel, seu complemento divino Caritas, do Elohim Orion e seu complemento divino Angélica, e o complemento divino de Mestra Rovena é Paulo Veneziano. Paulo Veneziano também traz essa força dos anjos, dos arcanjos, do amor, para trazer o equilíbrio, vibrando no rosa. Existe um templo da liberdade, que é o Château de Liberté, situado no plano etérico ao sul da França. E o chakra do terceiro raio é o cardíaco. Por quê? Porque traz a vibração do quartzo rosa e do amor que vibra, que emana do nosso coração. Então, se você quer meditar, quartzo rosa, kunzita, turmalina melancia, turmalina rosa, são pedras que vocês podem trabalhar para se conectar com esse raio. A missão de vida desse raio é planejar, é o poder de criação, da comunicação, que traz características positivas como adaptabilidade, habilidade para os negócios, capacidade apurada em não se preocupar só consigo, né? Mas trazer
preocupação com pessoas, porque traz o amor divino. E tem que afastar algumas características negativas, como nervosismo, orgulho, egoísmo por meio de isolamento. Então precisa sempre verificar se as pessoas desse raio estão se isolando muito, porque precisa trabalhar bem a questão do desapego material e se doar mais, por exemplo, a projetos sociais, devendo cultivar mais tolerância, partilha e sociabilidade, como eu falei. Traz a força do arcanjo Samuel, Samuel que remove todos os obstáculos que impedem o cumprimento da vontade de Deus. Ele seria, esse arcanjo aqui, o encarregado da história coletiva e dos karmas sociais, dos karmas que nós temos na sociedade, como por exemplo no Brasil, o karma que nós temos da escravidão e outros karmas que aparecem em diversos continentes. Então ele é que traz, por meio do amor, da chama rosa, essa libertação dos nossos karmas. E você que é do quarto raio, você traz a força do raio branco, das virtudes da pureza, da ascensão, da esperança, da ressurreição. E nós temos o Chohan desse raio, que é o mestre ascensionado Serafis Bey. Serafis Bey que tem o seu complemento divino também, Isis, e traz a força do Egito, do templo de Luxor, que fica lá no Egito. A força do arcanjo Gabriel, seu complemento divino Esperança, dos Elohims Clé e Astrea. E o templo, como eu falei, fica lá em Luxor, no Egito. Quem quer trabalhar mais esse raio, trabalhe o chakra coronário, que fica aqui na região da cabeça, que é a purificação de todos os chakras. Você pode pegar cristais como quartzo branco, selenita, e vai fazer essa meditação, essa ativação com esse raio. A missão de vida desse raio é certeza, honestidade, verdade, pureza, clareza no pensar e no sentir. E características positivas como a sensibilidade artísticas. Geralmente as pessoas desse raio têm essas sensibilidades para o movimento artístico, não é? Equilíbrio, imaginação, criatividade, a certeza de mediar, de alcançar seus objetivos. E precisa ter cuidado com as características negativas como comodismo, ímpeto, inquietude. Precisa ficar mais conectado com essa questão aí para não desenvolver uma tristeza ou uma melancolia. Por isso que precisa cultivar serenidade, equilíbrio emocional, confiança, clareza de propósito. E o arcanjo Gabriel, que é traduzido como força de Deus, ou Deus é minha força, é um arcanjo também muito conhecido, que inclusive na Bíblia ele aparece fazendo as anunciações. Ele anunciou o nascimento de Jesus. Muitas mulheres chamam a força do arcanjo Gabriel na hora de ter um filho, e vocês podem também pedir a força do arcanjo Gabriel para que ele traga boas notícias para todos nós, sempre que você precisar. O quinto raio, quem é do quinto raio aqui, que é o raio verde da quinta-feira. Esse raio traz a força e a proteção do mestre Hilarion, que foi São Paulo. Traz virtudes como verdade, dedicação, concentração, curas. Seu arcanjo Rafael, complemento divino, Mãe Maria. O Elohim Vista, ou Cíclope, e seu complemento divino, Cristal. Existe um templo também, que é o Templo da Verdade, situado na ilha de Creta, na Grécia, que trata aqui da vibração para o planeta desse raio. E nesse quinto raio você pode fazer a comunicação com o chakra cardíaco, que também tem a cor verde. O chakra cardíaco tem as cores rosa e verde. Quando nós vamos vibrar no quinto raio, nós trazemos as meditações com quartzo verde, aventurina verde, esmeralda, turmalina verde também, as pedras verdes para meditação. E você que traz esse raio aí de missão de vida, precisa se envolver com processos de cura. É o raio das pessoas que trabalham em profissões de saúde e terapeutas de modo geral, pessoas que buscam a cura. Características positivas desse raio são imparcialidade, amor pela pesquisa científica, domínio na área escolhida, exatidão na fala. E características negativas, precisa afastar da vida a ausência de compaixão e simpatia, o orgulho e o preconceito, devendo cultivar tolerância, amor, reverência, compartilhamento dos sentimentos dos outros,
dentre outras características. E vamos falar um pouco do arcanjo Rafael. Arcanjo Rafael, seu nome significa Deus te cura. Ele é guardião da saúde. É ele que nós invocamos quando queremos a cura das dores físicas e do espírito. E também da cura dos animais, o arcanjo Rafael. E na Bíblia, ele é bem conhecido com aquela passagem que ele faz para curar a cegueira de Tobias e acompanhar numa perigosa viagem para conseguir uma esposa. É bem interessante essa passagem, se vocês puderem, leiam mais as escrituras com relação a isso que eu estou falando, que vocês vão trazer mais conhecimento para vocês. E vamos para o sexto raio, que é o raio rubi, que traz a força da mestra nada. A mestra nada é a Chohan desse raio, que tem virtudes de paz, devoção, misericórdia, cura. Mestra nada foi a Maria Madalena, né, do tempo de Jesus. Então ela traz essa força do raio rubi para atuar nas nossas imperfeições, a nos auxiliar também, juntamente com o arcanjo Uriel e o complemento divino Dona Graça, e dos Elohims Tranquilitas e Pacífica. Existe um templo também, o Templo Rubi, situado no plano etérico na Arábia Saudita. Imagine que eles ficam vibrando paz para aquela região. Esse raio está muito ligado ao chakra básico. Então, o chakra básico e umbilical, que é nossa sobrevivência. Por isso que é muito importante a gente conhecer um pouco cada chakra e cada cor que faz a meditação. Você pode meditar com pedras como rubi, ágata de fogo. E você pode vibrar também com a turmalina negra, com a obsidiana e pedras nessa tonalidade. A missão de vida é a busca da espiritualidade e sustentação da paz. Então, as pessoas desse raio devem cultivar características positivas como amor, ternura, coragem para lutar por suas convicções, lealdade, sinceridade e objetividade. Lembre-se sempre da Mestra Maria Madalena, que ela traz todas essas virtudes e muito mais. Características negativas, precisa também trabalhar para não ter preconceito, intolerância, fanatismo e atitudes exclusivistas. Então, por isso que é um raio que nós sempre buscamos quando queremos trabalhar o equilíbrio dos sentimentos, o amor, a flexibilidade para outras pessoas, que a gente precisa ser flexível, porque nós somos também seres imperfeitos. Todos nós temos nossas imperfeições, estamos aqui nessa escola para crescer, para ascensionar. E o arcanjo desse sexto raio é o arcanjo Uriel. Seu nome significa fogo de Deus. É o arcanjo de profecias e sua função é dar apoio e colaborar com toda evolução pertencente ao planeta Terra. Ele anunciou o dilúvio a Noé e guiou Abraão para a Terra prometida, e também é conhecido como anjo da morte. Quem faz parte do sétimo raio da chama violeta. Sábado é o seu dia e traz as virtudes da ordem, compaixão, apelos, transmutação e liberdade. Sempre que nós lembramos da chama violeta, lembramos da transmutação. Nós trazemos a força do Chohan desse raio, que é o mestre ascenso Saint Germain, que traz essa energia do arcanjo Ezequiel, o seu complemento divino Ametista, do seu Elohim Arcturus e o complemento divino Diana. E também temos o templo da liberdade situado no plano etérico, no coração da Transilvânia, na Romênia. O sétimo raio traz o chakra coronário. Então você pode meditar com ametista, quartzo cristal, sempre buscando transmutação, trabalhando características positivas como força, autoconfiança, habilidade de fazer surgir a ordem e afastando características negativas como rigidez a regras e regulamentos, superstição, pretensão, formalidade. Então cultivem humildade, tolerância, ausência de preconceitos e entender mais sobre a unidade mundial para que possamos estar atentos a essa transmutação que a gente precisa fazer no planeta Terra. O arcanjo Ezequiel é o arcanjo deste raio e foi a ele incumbida a função de transmutar, de fazer esse fogo violeta por meio de pensamentos, atitudes, palavras, e é o arcanjo da benevolência, da misericórdia, da memória, traz liberdade, alegria e realização às nossas almas.
E vamos aqui deixar uma mensagem reflexiva, que foi a canalização passada para Tiago, do mestre Serafis Bey. E ele fala aqui da sua passagem aqui no planeta Terra. Irmãos, em verdade vos assisto, desde que o planeta, residência fixa de vós, entrastes na grande obrigação de servir aos habitantes para o progresso. Em verdade, e investido no Espírito Verdade e na mais evoluída chama branca que domino, transmito paz, elevação e renascimento para todo o seu interior. Não duvides jamais do poder que tens dentro de você, para que as certezas ditas sejam respeitadas e aclamadas com o verdadeiro sentido prometido. Deixo-te uma fagulha da minha existência em todas estas palavras e orientações para a elevação das atitudes e pensamentos. Por entender o fim, deixo as minhas últimas palavras neste momento, para que sempre acredite em sua verdade, depois de ponderar as verdades alheias, nunca contrariando os ditames celestiais. Namastê. E também a mestra Nada fez essa canalização, que inclusive está no livro O Poder do Arcanjo Miguel. São 7 caminhos à disposição do presente. São 7 rotas para te levar ao passado. São 7 elementais que podem trazer a luz para seu caminhar. Não importa o nome agora, fique somente com a essência. Aprenda que, antes de visualizações e nomes, existe a essência das coisas e seres que guiam o planeta. Saber a verdade é o jogo de entender as intempéries da vida com sabedoria e neutralizar com sensatez. Nada além da verdade. Você deveria cravar a conjuração do 7 em seu peito e em suas costas para que nenhum mal pudesse alcançá-lo, mas perderia a satisfação de aprender com erros e persistir em suas convicções, mesmo todos dizendo o contrário. E essas foram apenas algumas considerações sobre os 7 raios, os mestres e arcanjos, e você pode complementar seus estudos. E também recomendo o livro O Poder do Arcanjo Miguel para se conectar com os decretos e com as canalizações que temos aqui dos mestres, ascensionados também, e outros assuntos. Gratidão, curta nosso canal, compartilhe com o maior número de pessoas. Até nosso próximo vídeo.